Este é o podcast da reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. Seja você muito bem-vindo a este momento de estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Tomamos por base as diversas obras básicas e subsidiárias da doutrina espírita. Atualmente estamos seguindo o livro Jesus no Lar, na sequência dos capítulos. Hoje, a Regina preparou uma reflexão em torno do capítulo 35, a necessidade de entendimento. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir juntos. Não vou dar spoiler, mas a Regina traz várias reflexões interessantes e eu queria te deixar desde já um questionamento aí, como se fosse uma pulguinha atrás da orelha. Será que nós já reconhecemos o entendimento enquanto uma necessidade do nosso espírito? Daqui a pouquinho a gente vai pensar junto com a Regina. Eu queria lembrar de duas coisas apenas. Primeiro, a gente sempre coloca sugestões de leitura para que a gente possa aprofundar o tema. Existe uma extensa bibliografia que está nos comentários e todas elas, quando possível, no caso de hoje, todas, tem o link lá para você acessar, clicar, ir na mensagem, buscar mais conhecimento. Então venha conosco. Nosso objetivo é estudar e aprofundar o tema. E dentro também desse objetivo, a gente tem um segundo momento de reflexão sobre a lição, que acontece na forma de live no nosso canal do YouTube. A gente lança no mesmo dia que a gente joga o podcast, então você já está convidado para o nosso café com pão de queijo fluídico espiritual, recheado de muito carinho, é muito bom. A gente vai estar mais tarde com a Regina, neste outro momento, estendendo as reflexões aqui iniciadas, tá bom? Então já estão aí os dois recados e os dois convites. Participe conosco, é muito bom, se envolva, deixe seu comentário, se não der para assistir agora junto, assiste mais tarde, mas participe, se envolva, divulgue, estamos nas redes sociais e venha conosco. No final da nossa reflexão, temos a nossa prece, o nosso momento de oração e te convidamos a estar conosco também. Sempre buscamos uma poesia para nos inspirar. Hoje não vai ser diferente, assim como buscamos sempre que possível uma poesia de Maria Dolores, nossa poetisa querida do coração. E hoje também não vai ser diferente. Então fique até o final e a gente, finalizando essa nossa introdução, te convida com muito carinho. Vamos ouvir? Bem-vindos a mais um podcast. Dependendo do horário que você estará me ouvindo, tenha uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia. Capítulo 35, a necessidade do entendimento, do livro Jesus no Lar, pelo espírito de Nélio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Todo ensinamento de Jesus tem uma mensagem central. E neste capítulo, ele usou exemplos da vida cotidiana para ensinar aqueles que estavam presentes no culto. Ele demonstrou a importância do entendimento e da compreensão diante dos infortúnios, da ingratidão, da grosseria. Ele enfatizou a necessidade de mantermos compaixão, serenidade e respeito, num exercício constante da paciência para com os outros. Então, este capítulo começa assim. Estava presente durante o culto da noite um companheiro que expressava enorme abatimento. Questionado pelo Senhor, ele esclareceu que fora rudemente tratado na via pública por vários devedores e quando ele cobrou a dívida, o responderam com ingratidão e grosseria. Esperava uma consolação individual, mas Jesus chamou a atenção de todos os companheiros ali presentes, narrando benevolente. Um grande explicador dos textos de Jó possuía disposições para os serviços de compreensão e da bondade. Organizou uma escola onde era mestre em que ensinava com indiscutível sabedoria. Um aprendiz chateado fora se queixar dos maus tratos que recebia na praça pública. Amparado, ele saiu em companhia do discípulo
como era de costume, pelas ruas de Jerusalém para pedir esmolas para o templo. A maioria dava ou negava, com indiferença. Numa esquina movimentada, um homem vigoroso respondeu-lhes a rogativa com aspereza e zombaria. Ele reagiu com muita raiva. O mestre tomou o aprendiz pela mão e ambos o seguiram. E viram-no cair ao solo, ralado de dor violenta, provocando o socorro geral. Verificaram algum tempo depois que o irmão irritado sofria de cólicas mortais. Continuaram a fazer os seus pedidos de ajuda. Mais adiante foram defrontados por um cavalheiro que nem sequer respondeu-lhes à súplica, endereçando-lhes um olhar rancoroso e duro. Orientador e tutelado acompanharam-lhe até o seu lar, quando repararam que um grupo de pessoas chorosas o aguardava. Os dois foram informados de que um infeliz tinha no lar uma filha morta. Prosseguiram pedindo esmolas, quando receberam fortes palavrões de um rapaz a quem se haviam dirigido para pedir. Observando-o, verificaram que o mísero não passava de um louco. Ouviram atrevidas frases de um velho que lhes prometia prisão e pedradas. Souberam depois que o infortunado era um negociante falido que se convertera de senhor em escravo, em razão de débitos enormes. No final do dia, o respeitável instrutor convocou o discípulo ao regresso e ponderou: guardastes a lição? Aceita a necessidade do entendimento por sagrado imperativo da vida. Nunca mais te queixes daqueles que exibem expressões de revolta ou desespero nas ruas. O primeiro que nos surgiu à frente era enfermo vulgar. O segundo guardava a morte em casa. O terceiro padecia loucura. E o quarto experimentava a falência. Na maioria dos casos, quem nos recebe de mau humor permanece em estrada muito mais escura e mais espinhosa que a nossa. Então, se os problemas nos rodeiam perturbando a nossa paz, não devemos transferir para o outro. Recomenda-nos Jesus não fazer ao próximo o que não gostaríamos que nos fosse feito. Se eu não quero para mim, para que desejar para o outro? Então, o Senhor terminou o ensinamento diante dos companheiros espantados. Quando encontramos os portadores da aflição, tenhamos piedade e auxiliemo-los na reconquista da paz íntima. O touro retém os chifres por não haver atingido ainda o dom das asas. Reclamamos contra a ovelha que nos perturba o repouso. Balindo atormentada, raramente nos lembramos de que o pobre animal vai seguindo sobre laço pesado a caminho do matadouro. Então, devemos manter uma convivência pacífica, pois é essencial para o desenvolvimento espiritual do ser humano. Para que isso aconteça, temos que buscar manter o equilíbrio corpo, mente e espírito. Respeito, tolerância, paciência, bondade, caridade, piedade têm que fazer parte do nosso cotidiano. Temos a obrigação de amar e servir, sem mágoas e ressentimentos, aquele que nos fere o coração, porque são criaturas ainda ignorantes, portadoras de aflições íntimas que lhes perturbam a alma. Então, sejamos compreensivos. Então, termina a lição, agradecidos mais uma vez por mais essa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo, aprendendo essas lições maravilhosas que Jesus trouxe a cada um de nós. Tenhamos uma vida iluminada e abençoada por Jesus. Fiquemos em paz. Que assim seja. Gratidão. Iniciamos o nosso momento de oração com a poesia Caridade Esquecida, de Maria Dolores. Compreender
Atitude que, se fosse observada, seria uma luz na estrada, clareando em derredor. Infelizmente, no entanto, há muita gente esquecida dessa luz que ampara a vida, fazendo o mundo melhor. O homem que administra negou-te certa vantagem. Não é que perdesse a imagem do amigo e do benfeitor. É que carrega nos ombros uma cruz de compromissos, deveres, contas, serviços que não consegue transpor. O companheiro que passa e fugiu à cortesia do costumeiro bom dia, de modo algum te esqueceu. Ele segue ao hospital. Quer ver na marcha apressada a esposa cirurgiada que não sabe se morreu. A dama que vai de carro, de olhar triste e contrafeito, que não te viu a preceito, a fraterna saudação, vai buscar antigo chefe, embora em desassossego. O esposo precisa emprego, a fim de ganhar um pão. Entender, silenciar. Ante os apuros da vida, é caridade esquecida em muitas áreas do bem. Em louvor dos semelhantes, não te queixes, alma boa. Sorri, ampara, perdoa. Não busques julgar ninguém. Mestre Jesus, diante de tantos ensinamentos e das luzes magnânimas do Evangelho sublime que se derramam sobre os nossos corações nesses momentos de estudo e reflexão, sentimos nova serenidade banhar-nos os espíritos, fortalecendo-nos. E bem sabemos como nos ensinastes, mestre amigo, é a bondade divina a derramar-se em acréscimo de misericórdia sobre os nossos corações. Te rogamos, mestre amigo, ampara-nos para que retenhamos o entendimento desses instantes, para que essas luzes frutifiquem em nossos corações, trazendo um novo olhar, trazendo novas dimensões, uma nova forma de enxergarmos a vida, e que através do nosso esforço possamos fortalecer o exercício do bem, possamos fortalecer o exercício sublime do entendimento e da compreensão de nós mesmos, dos outros e da vida que nos cerca. E assim, mestre amigo, possamos seguir contigo, amando e servindo pelas estradas da vida, amando-nos e recebendo do mais alto o puro amor e a misericórdia que nos fortalecerão a cada passo da estrada. Ajuda-nos, Jesus, nas lutas íntimas, no esforço de cada instante por realizarmos o melhor. Não nos deixes esmorecer, mestre amigo. Fica conosco, que o teu amor nos fortaleça, que a luz sublime do Pai maior nos ampare e proteja hoje e sempre. Que assim seja.